Senta aqui um segundo. Não precisa ficar defensivo, nem nervoso. Isso aqui não é um ataque contra mulheres. É um alerta para homens que sentem que algo mudou, mas não conseguem provar nada. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquela sensação estranha no estômago. Aquela mudança no olhar. A conversa que já não flui como antes. E o pior, quando você pergunta, tudo parece normal. Mas não está. A verdade é que a infidelidade raramente começa na cama. Ela começa no comportamento. E é aí que muitos homens erram. Eles procuram provas físicas, quando os sinais mais claros estão nas atitudes diárias. Pequenas mudanças, coisas sutis, coisas que quando você junta, formam um padrão impossível de ignorar. E aqui vai a parte mais controversa. E preste atenção nisso. Não é que as mulheres sejam más em esconder traições, é que os homens são treinados a duvidar da própria intuição. Desde cedo, muitos aprendem que questionar é insegurança, que observar é ciúme, que perceber mudanças é drama. E assim, os sinais passam bem na frente deles. Este vídeo não é para criar paranoia, não é para acusar sem provas, é para ensinar você a observar com clareza, sem emoção exagerada, sem desespero, sem confrontos desnecessários. Porque um homem que entende comportamento não precisa implorar por verdade. Ele a reconhece. Você vai perceber que nenhum desses sinais, isoladamente, significa traição. Mas quando vários aparecem juntos, repetidamente, algo está fora do lugar. E ignorar isso não te torna maduro, te torna vulnerável. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 5 sinais de infidelidade que mulheres têm muita dificuldade em esconder, não porque sejam óbvios, mas porque são humanos. Emoções vazam, comportamentos mudam, conexões se deslocam. Se você já sentiu que está competindo com algo invisível, se já percebeu uma distância que não existia antes, ou se apenas quer aprender a ler o jogo antes de ser surpreendido, então fica até o final, não para julgar, mas para entender. 1. Mudanças repentinas na comunicação. Vamos ser sinceros, nada denuncia mais um possível desvio do que a comunicação que muda do nada. E quando eu digo comunicação, não estou falando apenas de mensagens de texto ou ligações. Estou falando sobre o modo como ela conversa com você, o que ela compartilha, o quanto ela ri, o quanto ela se aproxima emocionalmente. Se você já sentiu que a mulher que parecia transparente de repente ficou distante, evasiva ou estranha, preste atenção, isso não é coincidência. O primeiro sinal aparece quando as conversas que antes fluíam naturalmente começam a travar. Ela respondia rapidamente? Agora demora horas, às vezes até dias. Antes contava detalhes da vida dela sem você perguntar? Agora as respostas são curtas, superficiais ou até genéricas. É aquele tipo de mudança que você sente no estômago, mas muitas vezes tenta ignorar, dizendo a si mesmo: talvez ela esteja ocupada, ou eu estou exagerando. Não, um padrão de mudança como esse raramente é inocente. Aqui está a parte controversa. Muitos homens confundem essa distância com independência, ou mudança natural de rotina. Eles dizem, ela só está ocupada, eu preciso respeitar o espaço dela. Mas quando a comunicação muda abruptamente e sem explicação, é o primeiro sinal de alerta. É como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre vocês e a energia da relação simplesmente muda. Ela ainda pode rir, ainda pode ser carinhosa, mas algo essencial está diferente e sua intuição está tentando te dizer. Outro ponto crítico: o tom da comunicação muda. Mensagens que antes eram calorosas e até um pouco provocativas podem se tornar frias, formais, até impessoais. Chamadas de vídeo podem ser evitadas ou terminadas abruptamente. E quando você pergunta sobre algo específico, ela responde de forma vaga ou muda rapidamente de assunto. Essa evasão emocional é um mecanismo clássico, não porque todas as mulheres traem, mas porque alguém que está dividindo atenção emocional ou física naturalmente começa a proteger o que está escondendo. E tem mais. Observe a frequência das perguntas dela sobre você. Antes, ela se interessava genuinamente pelo seu dia, pelos seus sentimentos, pelos detalhes da sua vida.
Quando a comunicação muda, esse interesse pode diminuir. Perguntas passam a ser automáticas, respostas curtas, sem envolvimento real. Isso não é apenas falta de atenção, é um reflexo da energia emocional que agora está dividida. Por fim, e aqui está a lição mais importante, nenhum desses sinais isoladamente prova traição, mas se você combinar atraso nas respostas, evasão de assuntos, tom frio, falta de curiosidade genuína e distanciamento emocional, você tem um padrão difícil de ignorar. A comunicação muda antes de qualquer outro sinal visível de infidelidade. Ela denuncia mudanças que muitas vezes nem ela mesma consegue controlar. Homem que percebe isso cedo não precisa entrar em pânico. Ele observa, questiona internamente e se prepara para confrontar a realidade com clareza, não com paranoia. Ignorar essas mudanças é como fechar os olhos para a fumaça antes do incêndio. E é exatamente por isso que muitos homens se surpreendem mais tarde, quando os sinais já estão claros demais. Se você está assistindo a isso, faça o teste mental agora. Compare como a comunicação era há algumas semanas ou meses com como ela é hoje. Se houver uma mudança abrupta e sem justificativa convincente, não é coincidência, é um alerta. E reconhecer isso cedo não é controle obsessivo, é inteligência emocional aplicada à realidade do relacionamento. 2. Proteção excessiva do celular e da privacidade. Preste atenção, porque este é um ponto que muitos homens ignoram e depois se arrependem. O celular hoje não é apenas um aparelho, é um reflexo direto da vida social, emocional e até sexual de qualquer pessoa. Quando uma mulher, de repente, começa a proteger o celular de forma exagerada, mudando senhas, evitando deixá-lo por perto ou alterando notificações, isso não é apenas privacidade. É um sinal que você precisa observar. Não estamos falando de respeitar espaço pessoal. Cada pessoa tem direito à sua privacidade, e isso é saudável. Mas há uma diferença clara entre privacidade normal e proteção suspeita. Por exemplo, antes, você podia pegar o celular dela para mostrar algo, ver fotos, ler mensagens rápidas ou simplesmente brincar com o aparelho. Agora, qualquer tentativa gera desconforto extremo, irritação ou desculpas constantes. O tom muda, a energia muda e você sente que há uma barreira invisível crescendo. Aqui está a parte controversa que muitos homens não querem ouvir. Não é que toda mulher que protege o celular esteja escondendo algo, mas o padrão de mudanças é revelador. Se o comportamento é repentino, consistente e acompanhado de outros sinais, como evasão na comunicação ou distanciamento emocional, então há motivos para suspeitar. É como se a intimidade que vocês compartilhavam tivesse sido dividida entre você e algo ou alguém mais, e agora ela precisa proteger isso. Observe também como ela lida com notificações e mensagens. Antes podia te mostrar conversas engraçadas ou comentários interessantes. Agora, cada notificação é um segredo. Cada chamada recebida é atendida em outro cômodo ou simplesmente ignorada até você perguntar. Até a postura muda. Ela se levanta rapidamente para atender o telefone, esconde a tela ou bloqueia a visão. Pequenos detalhes, mas que dizem muito sobre o que está acontecendo emocionalmente. Outro ponto crítico: mudanças de senha constantes. Ela sempre teve senhas compartilháveis ou acessíveis em casos de emergência, mas de repente tudo muda. Senhas alteradas sem explicação, aplicativos de mensagens que desaparecem ou históricos limpos regularmente. Isso não é paranoia. Isso é comportamento que indica que algo está sendo protegido de forma consciente. E aqui vai uma verdade incômoda para muitos homens. Muitos ignoram esse comportamento porque têm medo de parecer controladores ou ciumentos. Eles dizem, ela tem direito à sua privacidade, não vou questionar. Mas quando o padrão muda de forma abrupta, essa mesma liberdade se transforma em um alerta. Ignorar sinais como esse não é respeito, é cegueira emocional. Finalmente, lembre-se, este sinal isoladamente não prova nada. Mas quando combinado com mudanças na comunicação, distanciamento emocional e comportamentos incoerentes, ele se torna impossível de ignorar.
Homens que observam e reconhecem esses sinais cedo não estão sendo obsessivos, estão aprendendo a ler a linguagem não verbal e comportamental de uma mulher, algo que muitas vezes revela mais que palavras. Faça um exercício agora. Pense no comportamento dela com o celular nas últimas semanas. Compare com meses atrás. Mudou drasticamente? Há resistência em compartilhar detalhes do dia a dia ou mensagens simples? Se sim, esse é um alerta silencioso, mas poderoso, que merece sua atenção. 3. Alterações emocionais sem explicação clara. Você já percebeu como a energia de uma relação pode mudar de repente? Um dia está tudo bem, a risada flui, o carinho é natural, e no outro, algo parece diferente. Ela parece distante ou excessivamente sensível a coisas que antes não importavam. E você fica tentando entender, mas nada faz sentido. Esse é o tipo de mudança emocional que muitos homens ignoram, mesmo sentindo que algo está errado. O mais importante aqui é reconhecer que as emoções não surgem do nada. Elas são sinais. Quando uma mulher começa a se afastar emocionalmente ou se tornar imprevisível, isso não é apenas mau humor ou cansaço. É um reflexo de onde a atenção dela está realmente concentrada. A mente humana reage às prioridades, e quando há algo ou alguém ocupando espaço que antes era seu, mudanças sutis começam a aparecer. Aqui entra o ponto mais controverso. Muitos homens não querem enxergar essas mudanças como um alerta. Eles justificam mentalmente. Ela só está cansada, está passando por algo pessoal, ou é normal mudar de humor. Mas quando essas alterações são repetidas, persistentes e não têm explicação concreta, é impossível ignorar. O corpo e a mente não mentem. As emoções sempre deixam rastros. A frieza repentina, o desinteresse em momentos que antes eram importantes, a irritação sem motivo aparente, tudo isso é comportamento humano natural quando a atenção emocional se divide. Homens que aprendem a reconhecer essas mudanças conseguem perceber padrões que a racionalização diária tenta esconder. Isso não é sobre controlar ou acusar, é sobre compreender sinais que a própria intuição já percebe. Outro ponto crucial: a inconsistência emocional muitas vezes vem acompanhada de pequenas retrações. Uma mulher que antes compartilhava pensamentos, sentimentos e planos futuros pode de repente se tornar reservada, cautelosa, protegendo seu espaço emocional. Isso não significa automaticamente infidelidade, mas é um sinal de que algo mudou na dinâmica entre vocês. Ignorar isso apenas porque não há prova física é um erro que muitos homens cometem e que os deixa vulneráveis. Homens que prestam atenção às alterações emocionais sem explicação clara desenvolvem uma vantagem silenciosa. Eles começam a ler além das palavras. Eles percebem quando há desconexão, quando a energia não flui da mesma forma, quando a intimidade emocional começa a diminuir. Isso é algo que nenhuma conversa superficial consegue esconder. O corpo e a mente entregam sinais que apenas quem observa de perto consegue captar. E aqui está a lição que poucos querem ouvir. Não é paranoia ou ciúme excessivo perceber mudanças emocionais, é inteligência aplicada à vida real do relacionamento. Homens que aprendem a observar e refletir sobre essas mudanças antes de reagir emocionalmente evitam surpresas dolorosas mais à frente. Eles entendem que os sinais emocionais precedem comportamentos externos visíveis, e essa percepção faz toda a diferença. No final, reconhecer essas alterações emocionais é uma habilidade. É sobre perceber padrões, sentir a energia da relação e confiar na própria intuição. É sobre não se enganar com justificativas fáceis e aprender a interpretar o que está acontecendo além do que é dito. Para qualquer homem que quer entender de verdade a dinâmica de um relacionamento, esse é um dos sinais mais claros e impossíveis de ignorar. 4. Distanciamento físico disfarçado de rotina. Vamos ser honestos, muitos homens observam o mundo, mas não observam a própria relação. Eles percebem mudanças superficiais, pequenas brigas, olhares mais curtos, discussões de rotina, e dizem a si mesmos que é normal, que faz parte da vida a dois.
Mas aqui está a verdade. O distanciamento físico que parece natural ou coisa da rotina raramente é coincidência. Quando ela começa a evitar proximidade física, toques, abraços, até simples carícias, isso é um sinal silencioso de que algo mudou na conexão entre vocês. Não é sobre sexo ou paixão momentânea, é sobre energia, presença e intimidade. E muitos homens ignoram isso porque estão distraídos com o dia a dia, o trabalho, o celular, achando que estão seguros, enquanto a relação lentamente se distancia. Agora, um pouco de crítica. Homens, acordem! Não é drama perceber quando o toque desaparece ou quando abraços viram algo mecânico. É percepção. E quem ignora esses sinais, muitas vezes, está permitindo que a relação se desgaste sem nem perceber. Vocês estão tão acostumados com rotina que confundem falta de atenção com normalidade. O alerta está na diferença entre o que era antes e o que é agora. Se a proximidade física muda abruptamente, é hora de olhar de verdade. O distanciamento físico quase sempre vem acompanhado de justificativas sutis. Ela pode falar sobre cansaço, sobre trabalho, sobre rotina, e você, distraído ou acomodado, aceita sem questionar. Mas o problema não é o cansaço. O problema é o padrão. E padrões, homens, não mentem. Eles refletem prioridades e atenção emocional. Quando o toque, o abraço, o carinho ou a intimidade diminuem de forma constante, é um alerta silencioso de que algo está se perdendo, e muitas vezes o que se perde não volta sozinho. Aqui está o ponto controverso. Muitos homens só percebem a gravidade quando já é tarde demais. Eles se perguntam, por que ela mudou? Ou o que aconteceu com a intimidade? Mas essas mudanças estavam na sua frente o tempo todo. O problema é que vocês estavam dormindo para os sinais, estavam distraídos, ocupados com outras coisas e sem olhar para o que realmente importa, a conexão emocional e física que mantém um relacionamento vivo. O conselho aqui é simples, mas poderoso. Observe, preste atenção ao toque, ao abraço, à proximidade natural. Se ela se afasta, não ignore. Questione, reflita, busque entender antes de reagir com emoção ou raiva. A maioria dos homens pensa que é excesso de sensibilidade perceber essas coisas, mas é exatamente o contrário. É maturidade emocional. E lembre-se, distanciamento físico não é apenas ausência de contato. É uma mensagem silenciosa, uma linguagem que seu corpo e seu coração percebem antes da mente. Homens que ignoram isso estão perdendo a chance de entender o que realmente está acontecendo e de agir com clareza antes que seja tarde. No final, acordar para esse sinal é um ato de inteligência emocional. Não é controle obsessivo, não é ciúme, não é paranoia, é simplesmente perceber que a relação, assim como qualquer coisa valiosa, exige atenção. Se você está vendo distância onde antes havia proximidade, não feche os olhos. É hora de refletir, reagir com consciência e proteger aquilo que importa. 5. Incoerências sutis no comportamento diário. Se você acha que só grandes atitudes revelam a verdade, está enganado. A verdade raramente vem em gestos óbvios. Ela se esconde nas pequenas inconsistências, nos detalhes que parecem insignificantes, mas que se somam e contam uma história clara. Homens que aprendem a perceber essas sutilezas têm uma vantagem silenciosa, conseguem ler padrões que a maioria ignora. As incoerências no comportamento diário são sinais que se apresentam de forma quase imperceptível. São pequenas diferenças entre o que ela diz e o que faz, entre o que planeja e o que realmente acontece. Pode ser um horário que muda sem explicação, uma história que não se encaixa perfeitamente ou uma reação que não corresponde ao que você esperaria. Individuais, esses detalhes podem parecer inofensivos, mas juntos formam um padrão impossível de ignorar. O ponto mais controverso é este. Muitos homens ignoram esses sinais porque estão acomodados na rotina. Eles pensam, ela apenas está estressada, cansada, ocupada. Mas quando essas pequenas inconsistências se repetem e se tornam uma regra, elas não são coincidência.
São comportamento que sinaliza divisão de atenção e prioridades. O corpo e a mente não mentem, e o comportamento diário é o reflexo mais honesto disso. Homens, aqui vai uma crítica que vocês precisam ouvir. Vocês muitas vezes fecham os olhos para pequenas inconsistências porque não querem confrontar a realidade. Acham que questionar cada detalhe é ciúme, que perceber mudanças sutis é paranoia. Mas é exatamente o oposto. Ignorar essas incoerências é abrir mão do que é seu por direito. Clareza sobre a relação. Perceber padrões sutis exige atenção, inteligência emocional e coragem para encarar a verdade. Outro ponto importante: incoerências sutis geralmente aparecem quando a atenção dela começa a se dividir. Quando há algo ou alguém ocupando espaço que antes era seu, pequenas desatenções se tornam normais. Mas para quem observa de perto, elas são sinais claros. São como pequenas rachaduras na parede que, se ignoradas, podem se transformar em algo muito maior. E não se trata de acusar sem provas, trata-se de perceber a realidade antes que seja tarde. Cada pequeno detalhe fora do padrão, seja uma mudança na rotina, um comportamento diferente em horários específicos, uma resposta que não se encaixa, é um alerta. Homens que aprendem a perceber essas nuances conseguem interpretar sinais que a maioria deixa passar, sem precisar de drama, brigas ou confrontos desnecessários. Finalmente, o conselho essencial: preste atenção aos padrões, não aos incidentes isolados. Observe, registre mentalmente e reflita sobre a diferença entre como era antes e como é agora. A incoerência diária não é coincidência. Ela é uma forma de comunicação não verbal que revela muito sobre atenção, prioridades e conexão emocional. Se você aprender a ler essas sutilezas, estará muito à frente de qualquer homem que depende apenas de grandes provas ou confrontos diretos. A inteligência emocional, a percepção e a observação silenciosa são suas melhores ferramentas. Homens que percebem essas incoerências cedo conseguem agir com clareza, evitar surpresas e tomar decisões informadas sobre o que realmente importa no relacionamento. Agora, eu sei que o que vou dizer vai incomodar muita gente, mas é necessário. A verdade é que muitos homens ainda são cegos para sinais claros de comportamento feminino, e isso não é coincidência. Vocês querem acreditar que tudo está bem, que a relação segue como antes, mas ignorar padrões, inconsistências e sinais emocionais é dar espaço para que a realidade passe despercebida. É duro, mas é a verdade. A percepção de um homem sobre seu relacionamento define se ele será surpreendido ou não. E aqui está a parte que poucos querem ouvir e que vai soar controversa. Não é a traição que pega você de surpresa, é a sua própria distração e acomodação que permite que isso aconteça. Muitos homens confiam cegamente nas palavras, se prendem ao que lhes é dito e fecham os olhos para os sinais que estão bem na frente deles. Não há culpados invisíveis. O problema começa quando você se recusa a observar, quando você acha que pequenas mudanças são normais ou coisas da vida. A verdade é que ignorar padrões nunca ajuda ninguém, só deixa você vulnerável. Por isso, a melhor forma de se proteger e de realmente entender a dinâmica de um relacionamento é observar, prestar atenção, refletir sobre pequenas mudanças, inconsistências e sinais emocionais. Reconhecer que comunicação, comportamento diário, distanciamento físico e proteção do espaço pessoal não são detalhes irrelevantes. Eles são mensagens silenciosas que sua intuição percebe antes mesmo da mente racional. E eu quero ouvir você. Quero que compartilhe nos comentários suas experiências. Se você já percebeu esses sinais antes de qualquer surpresa, ou se já se arrependeu de ter ignorado pequenas incoerências, escreva. Vou ler cada comentário e pode ter certeza que vou me conectar com você. Esse vídeo não é apenas informação, é uma conversa real entre quem observa e quem quer aprender a enxergar além das palavras. A realidade é esta: homens que não observam acabam sendo pegos de surpresa,
E aqueles que aprendem a perceber padrões silenciosos ganham clareza e controle sobre o próprio relacionamento. Não é controle obsessivo, é inteligência emocional aplicada. É sobre não ser enganado pelas aparências e não ignorar o que seu instinto já percebeu. Então, agora é com você. Comente, compartilhe suas experiências e vamos discutir. Eu quero me conectar com você, trocar ideias e juntos entender melhor essas dinâmicas que a maioria ignora. Lembre-se, ignorar os sinais é opcional, mas as consequências não.